sabia que uma das melhores coisas que você pode fazer por você é nadar contra a maré? Sim, nadar contra a maré. Nadar contra a maré da maioria, mas nadar em direção da sua verdade e do seu coração. Bora entender um pouco disso mais, bora mergulhar um pouco nessa verdade pra gente ver como é que isso pode fazer diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Seja bem-vinda, Pri. Boa sexta-feira pra gente. Depois de uma semana aí de aprendizado, cá estamos aqui novamente. Seja bem-vinda, Bruna. Se acomodem. Êêê! Mais um dia, a gente sextando naquela força, na força do amor, né? Depois de passar uma semana investindo na gente, estudando, se trabalhando, a gente começa a adentrar numa energia que vai se modificando para a gente descansar, mas a gente vai colhendo essa na força do amor que a gente vem colocando no nosso comprometimento com a gente. Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui só o tema e explicar para vocês direitinho. Vocês estão boa? Tá tudo certinho aí? Ei, muito obrigado, Ocupe. Diretamente de Candeias City, né? Deixa eu só colocar aqui o nosso tema para introduzir a vocês o que é e por que eu separei esse tema, e tenho novidades para contar para vocês. Daqui para o final eu conto para vocês. Então, o tema de hoje, geralmente o tema de sexta-feira, é um tema que eu gosto de trazer para a gente relembrar coisas que são importantes que a gente veio falando aqui e para dar aquela fechada com chave de ouro na semana, né? Para dar aquela finalizada. Essa semana aqui a gente viu na terça-feira como a gente pode amadurecer a nossa comunicação e aí até quebrar crenças sobre coisas que atrapalham a nossa comunicação, essa potencialidade muito grande que a gente tem, até ressignificar aquele termo pejorativo que tem de blogueirinhas e ver como é que a gente pode usar a nossa comunicação a favor do nosso trabalho. Depois a gente veio adentrando mais, conversando sobre humanização, como a gente pode entender a humanização no empreendedorismo e no brand, para que a gente traga um processo mais consciente, mais compassivo na nossa construção. E tá tudo aí, tá tudo salvo direitinho. E ontem a gente falou sobre inteligência emocional, também para a gente entender na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Porque, como eu já falo para vocês, todos esses assuntos que a gente está cuidando, mesmo que a gente vá falar só sobre a gente, vai com certeza respingar na nossa vida profissional. Mesmo que a gente fale de autoconhecimento, de algo muito particular e muito pessoal, com certeza respinga, porque a gente está falando aqui de um empreendedorismo que ele é a extensão da nossa verdade. Então, tudo isso anda de mãos dadas. Oi, Patrícia, seja bem-vinda, se acomode, chega que a gente já está sextando aqui na força do amor, na força do aprendizado. E aí, hoje eu trouxe um assunto que a gente vai passar por algumas coisas que a gente já vem conversando aqui nesses dias, mas vocês vão ver que é interessante e que a gente vai olhando pontos de vistas diferentes, onde esses temas que a gente já vem se aprofundando, eles vão tocando. E aí, eu quis trazer para vocês essa temática que é nadar contra a maré. Na realidade, incentivar vocês a nadar contra a maré. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes nadar contra a maré é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente? Não sei se vocês ainda entenderam, mas eu vou clarificar para vocês. Bom dia, Patrícia! Alegria, alegria! Sexta-feira, sextou, vamos embora! Mais um conteúdo para a gente estudar aqui. Então, o que é que eu quero dizer para vocês sobre nadar contra a maré? Vocês sabem quando vocês sentem aquele desconforto de vocês acreditarem dentro de vocês em algo, de vocês quererem fazer algo dentro de vocês, mas isso ser diferente da maioria, e isso você acaba sentindo quando você seu vídeo no YouTube agora, hein? Amei! Ah, que coisa boa! Obrigada. Essa era a novidade que eu vou contar pra vocês já melhor. E tem até umas novidades pra gente aqui dessas lives diárias também sobre isso.
Tem aí, tô chegando no YouTube. Mas aí, voltando. Vocês sabem quando a gente quer fazer algo, ou quer acreditar em algo, ou quer ter uma postura na vida diferente, e às vezes a gente sente um desconforto, porque na realidade a gente se sente muitas vezes excluídos ou excluídas, porque a gente se sente sozinha nessa jornada. A gente sente como se a gente estivesse fazendo algo de errado, porque é como se a maioria estivesse indo por um caminho e a gente indo por um caminho completamente diferente. Oi, Babi, seja bem-vinda! A nossa egrégora maravilhosa, já estão todas aí, ó. Tá a Patrícia, tá a Priscila, tá a Bruna, tá tu. Tem mais alguém aí que eu acho que talvez seja a peixaria que esteja aí. E aí, estamos aqui, E aí é isso, assim, às vezes a gente se sente excluídas e excluídos quando a gente tá pensando diferente da maioria, tá agindo diferente da maioria. E pode ser que quando a gente sinta isso, no começo cause uma insegurança na gente, um desconforto, porque pode parecer que tipo, meu Deus, será que eu tô fazendo escolhas certas? Será que eu tô fazendo escolhas corretas? Será que isso que eu tô escolhendo realmente é bom ou não? Ou eu deveria ir com a maioria, sabe? E aí, pode parecer que você tá fazendo de um modo errado, mas na realidade, muitas vezes, escolher nadar contra a maré é exatamente uma das melhores coisas que você pode escolher por você, pelo seu trabalho, pela sua marca, pelo seu brand e por tudo isso que envolve. Por quê? Em nosso trabalho eu sempre falo que é importante a gente se conectar com a nossa autenticidade, né? Com a nossa verdade, com a nossa genuinidade. E aí, muitas vezes, para a gente se conectar com a nossa genuinidade, a gente vai ter que nadar contra a maré. A gente vai ter que fazer algumas escolhas diferentes diante do que a maioria está fazendo. A gente vai precisar realinhar essa rota para a gente nadar contra a maré, mas nadar em direção ao nosso coração. A gente vem conversando aqui sobre a importância do autoconhecimento, sobre a importância da nossa percepção sobre a nossa essência, para a gente ver como é que a gente pode utilizar todos esses nossos saberes sobre nós de forma mais funcional, de forma mais produtiva o possível. Pri falando aqui, Natuza, vou à academia todos os dias cedos aqui no interior de São Paulo. Me acho uma louca, vou literalmente contra a maré. É isso mesmo, Pri, é isso. Muitas vezes a gente escolhe na nossa vida atitudes e posturas que a gente começa a ir contra a maré. E aí, quando a gente começa a escolher isso, é muito interessante que lembra que a gente conversou sobre pertencimento e que a gente quer se sentir amada e amado, e que a gente quer se sentir acolhido, que a gente quer se sentir aprovado. E isso é uma necessidade comum do ser humano. Então, por a gente querer isso, quando a gente começa a nadar contra a maré, no começo pode dar um desconforto, assim. Pode ser que a gente pense assim, meu Deus, será que eu sou louca mesmo? Será que eu tô fazendo errado? Será que era pra eu estar fazendo de outra maneira? Mas quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente fica alinhado com a nossa verdade e alinhadas com a nossa verdade, mais vai fazendo sentido esses caminhos contra os outros que a gente tá fazendo. Não é ir contra os outros, mas um caminho que é coerente com o que a gente quer, com a nossa verdade. E na realidade, traduzindo, a gente não tá sendo contra ninguém. A gente não tá sendo contra os outros mesmo. A gente tá indo só em direção à nossa verdade. E a gente ter consciência disso reverbera em tudo que a gente faz, tanto na nossa vida pessoal como no nosso trabalho. É como eu estava dizendo para vocês. Vocês viram que a gente veio tendo cada dia mergulhando no processo de autoconhecimento e de inteligência emocional. Vocês perceberam que não é uma coisa que só fica no nosso intelecto, não é um aprendizado que fica só na nossa mente. Vocês perceberam que cada conscientização dessa, só um minutinho, desculpa, que cada conscientização dessa nossa, a gente vai trazendo para o externo.
Cada conscientização dessa, além de mexer com o nosso interno, com as nossas percepções, com as nossas crenças, elas também vão reverberando em coisas que a gente vai colocando para o externo. A gente vai reverberando nas escolhas que a gente faz para a nossa vida, vai reverberando naquilo que a gente quer e vai reverberando também na nossa vida profissional, em como a gente apresenta o nosso trabalho e se a gente se agrada da forma que a gente apresenta o nosso trabalho. Porque tem uma coisa que é muito gostosa e eu posso dizer a vocês com certeza, é vocês se sentirem pertencentes em como vocês estão comunicando o trabalho de vocês. Por exemplo, vocês que estão aí, vocês que estão conhecendo o meu trabalho através do Instagram, através das redes sociais, através de tudo que eu disponibilizo aqui, tudo que vocês estão vendo é um reflexo de mim, é um reflexo da minha essência, é um reflexo da minha verdade, é um reflexo dos meus gostos. Isso tudo, que cada partezinha dessa compõe o meu brand e a minha marca pessoal, isso tudo fala de mim. É como se dissesse assim, não tem, quanto mais a gente se sabe, a gente não dá ponto sem nó. Quanto mais a gente sabe, mais consciente é nossas escolhas. E quanto mais consciente, mais confortável. Porque as pessoas às vezes ficam se preocupando assim. Mas Natuza, quando a gente entende sobre brand e entende o que é que a gente quer apresentar, será que não fica um negócio engessado não? Que a gente tem que aparecer só daquela maneira ou de um jeito que nos represente? E eu costumo dizer às pessoas que não, é na realidade o oposto. Porque quando a gente se encontra, quando a gente se entende, quando a gente sabe o que é que comunica as coisas da gente, o que é que comunica a nossa verdade e visualmente, esteticamente, o que é que nos comunica, só cabe a gente sermos nós mesmas, porque aí já vai estar comunicando o que a gente acha importante comunicar. A diferença é que a gente não vai estar agindo mais de modo automático, a gente vai saber o que é que a gente está fazendo, a gente vai saber por que a gente está fazendo e cada vez mais as próximas escolhas vão estar mais conscientes com relação a isso. E aí vocês vão ver aqui também que eu elenquei 8 motivos que a gente pode prestar atenção, porque que esse nadar contra a maré é importante para a gente. A Paty falou aqui, sabe minha família não entende nada, nenhuma decisão importante sobre o autoconhecimento e a inteligência emocional. E às vezes sinto que estou fazendo o certo. Desafiador, porque as mudanças mexem com as pessoas. Mexe demais, mexe demais. Quando a gente tá escolhendo... Só um minutinho, tá? Quando a gente está escolhendo fazer as nossas escolhas pessoais, quando a gente descobre o autoconhecimento, né, e a inteligência emocional, é muito interessante porque muitas vezes a gente realmente traça caminho completamente diferente do que a gente estava fazendo na vida. Porque o comum do ser humano é ir no modo automático, né? E muitas vezes ir no modo automático é a gente reproduzir a realidade que querem pra gente. Às vezes é a realidade dos nossos pais, às vezes é uma realidade que a gente aprendeu na escola, às vezes é a realidade que a gente aprendeu em algumas instituições que a gente frequentou a vida toda. E aí, quando a gente para, se percebe e se pergunta, mas peraí, eu gosto disso mesmo? Isso aqui realmente me representa? É até aqui a próxima frase que eu ia trazer para vocês. O que dentro de mim sou eu e o que dentro de mim não sou eu e é apenas o reflexo de alguém. Vejam a frase. O que dentro de mim sou eu e o que dentro de mim não sou eu e é apenas um reflexo de alguém. Quando a gente não conhece o autoconhecimento e a gente vive no modo automático, muitas vezes a gente é um reflexo de alguém. E muitas vezes isso não isso a gente não faz de forma negativa, não. A gente faz porque a gente aprendeu a fazer assim. Então, às vezes, a gente reproduz alguma coisa que a gente aprendeu na nossa família, ou em nossos relacionamentos afetivos, ou nos nossos ciclos de amizade, ou em trabalhos, ou em instituições. Às vezes, a gente só reproduz porque a gente está nadando em direção que a maioria está nadando. A gente está vendo que as pessoas estão fazendo assim e aí a gente reproduz porque se a gente não parar para frear e se observar, acaba fazendo sentido que a gente siga o que estão fazendo. Mas aí quando a gente para
e cria essa consciência, a gente começa a se analisar. Opa, peraí, isso sou eu mesmo? Isso aqui me representa? Ou isso aqui eu só tô replicando porque eu tô achando que é comum replicar e que eu deveria replicar? Então, esses questionamentos todos são importantes. E como a Paty falou mesmo, incomoda. Incomoda quando a gente começa a se conhecer, porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente começa a ter os nossos limites claros, que é algo que a gente fala aqui tanto, né? Mais a gente vai tendo claro e a gente começa a dizer não para coisas que antes a gente diria sim. Então, às vezes, a gente tem hábitos e comportamentos que a gente começa a realinhar e aí a nossa família estranha, tá entendendo? Faz assim, oxente, por que tu tá mudando? Por que tu tá fazendo isso diferente? Por que você tá fazendo isso de maneira diferente? E muitas vezes isso lembra que lá na primeira live que eu falei dos meus aprendizados de 2022, eu até trouxe uma das frases para vocês que foi: às vezes, quando a gente vai caminhar em direção aos nossos sonhos, a gente vai ter que aprender a sustentar a culpa. A gente vai ter que aprender a tudo bem decepcionar os outros, a que tá tudo bem a gente decepcionar, a tudo bem a gente frustrar outras pessoas. Porque como as pessoas estão acostumadas a ver a gente de uma certa maneira, vai rolar esse gap aí, que é essa transição do que a gente era e do que a gente agora quer ser. Então, nesse gap, algumas pessoas podem estranhar mesmo. Pode ser que a gente esteja vivendo um relacionamento amoroso e o nosso parceiro ou a nossa parceira vai estranhar. Pode ser que a gente esteja vivendo com a nossa família e eles vão estranhar. Rola esse gap aí. Mas uma coisa que a gente aprende também é que quando a gente escolhe essas verdades que estão alinhadas com a gente, só fica quem é relações saudáveis. Só fica perto quem são pessoas que respeitam e que nos amam independente do que a gente escolheu. Que amam a nossa essência e não amam o que queriam que a gente fosse. Então isso é um processo muito gostoso e muito interessante também. E aí, para dar sequência, aqui se autoconhecer é um processo, como a gente já vem vendo, de encher a nossa percepção. E a partir disso, a gente vai agindo com uma harmonia maior com a nossa essência. Pois muitas vezes nossas ações não vêm de um lugar interno e genuíno, e sim do nosso externo. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entrando em harmonia com a nossa essência, com a nossa verdade, com aquilo que faz realmente que tenha um reflexo do que a gente gosta, do que a gente acredita. Isso na vida pessoal, que isso reverbera diretamente nas nossas escolhas, nos nossos hábitos, consequentemente na nossa saúde, tanto mental, física, espiritual. Em tudo isso reverbera quando a gente vai criando esse alinhamento também. E como vocês sabem, também vai tendo reflexo no nosso trabalho, na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de comunicar o nosso trabalho, na nossa maneira de ofertar, de vender, de tratar os outros, de comunicar isso tudo no nosso trabalho. Isso tudo vai fazendo diferença. E, como eu digo, na parte do transbordamento da nossa verdade, que é quando a gente, me conheço aqui, tudo isso, e agora vou transbordar em questões estéticas e visuais e em maneiras sensoriais, que eu acho tão lindo, que aí chega o brand, que é exatamente o alinhamento e a harmonização consciente dessas percepções. É quando aquilo vai ganhando vida, sabe? É quando, eu me entendi, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que é que faz sentido para mim. Então, como é que eu posso tornar isso visível para os outros? Através da minha postura, através das minhas palavras, através do que eu escolho para mim, através do visual que eu apresento no meu trabalho, através de tudo isso, esse transbordamento vai acontecendo. E aqui, como eu disse para vocês, eu separei aqui 8 ganhos que você pode ter ao nadar contra a maré dos outros, mas seguir a maré do seu coração. Então, o primeiro ganho, vamos lá ver qual é. É aqui. Ter autorrespeito diante do seu jeito. Então, o primeiro ganho, lembra que a gente já vem conversando sobre autorrespeito? Então, ter autorrespeito diante do seu jeito, da sua personalidade e dos seus limites.
O nosso jeito e nosso tempo é diferente do jeito e do tempo do outro. E por isso é muito importante construirmos nossos processos de forma respeitosa. Lembra que a gente já vem falando sobre produtividade compassiva também? Então, é que a gente cria nossos processos de forma respeitosa, compassiva e acolhedora. Por exemplo, vivemos em um momento em que vídeos, dancinhas e meme fazem sucesso nas redes sociais. Mas se você não se identifica com esse formato, será que vale a pena fazer para seguir a maioria? Acho importante refletirmos para ver o que nos cabe e o que nos representa verdadeiramente. Eu não falo de não nos superarmos, de aprendermos algo novo, mas de nos superarmos naquilo que é genuinamente nosso e não naquilo que estamos fazendo pelo outro, para seguir a boiada e por achar que é assim que se deve fazer. Então, vocês estão vendo quanto isso reverbera na nossa vida, nas nossas escolhas. Então, esse olhar atento para a gente faz com que a gente vá se perguntando diante daquelas escolhas que a gente vai fazendo na vida. E como a gente já vem investigando aqui e já vem falando, isso reverbera na sua postura profissional, que essa postura profissional reverbera também em como você se trata nessa construção do empreender. E isso também em como você comunica. Então, por exemplo, existem alguns profissionais que eles falam muito da auto-performance, né? Que é trabalho muito, trabalho enquanto outros estão, enquanto os outros dormem, trabalho muito, não sei o quê. E tem gente que não entra em sintonia com essa auto-performance. Lembra que eu falei para vocês que isso varia muito de temperamento, de personalidade de pessoa. Então, uma coisa que eu aprendi nesse processo de se humildecer também era não ir contra a esses conceitos. Não era descartar esses conceitos, mas entender qual tipo de conceito cabe diante da energia de cada pessoa e da personalidade de cada pessoa. Vão ter pessoas que a alta performance, que é essa performance mais hard mesmo, mais intensa, vão ter pessoas que vão se identificar, porque o temperamento delas combina com esse tipo de performance. Já vão ter outro tipo de pessoas que, se escolherem esse tipo de performance, vão adoecer. E tem pessoas que é no meio do caminho ali, que gosta tanto do processo mais calmo, mais leve, mais humanizado e também em alguns momentos gosta de incluir a alta performance. Então é importante a gente entender para que a gente não reproduza uma atitude e uma escolha do outro, mas que a gente se entenda, avalie com maturidade todas as possibilidades para a gente ver como é a nossa melhor maneira de agir, para que a gente tanto se respeite quanto a gente consiga colocar o que a gente quer e o que a gente acredita no mundo. Então, esse autorrespeito é importante também, é a gente escutar tudo que a gente escuta, mas saber absorver e saber separar o joio do trigo, é olhar assim, opa, é interessante esse conteúdo, mas qual parte desse conteúdo fala com a minha verdade? Qual parte desse conteúdo não fala com a minha verdade? Tô nesse meio, às vezes estou virada. É mesmo, amor, é mesmo. E tu tem muita essa personalidade, sabe? E é um negócio que seria ruim se a gente quisesse tirar isso da sua personalidade, porque você tem essas energias de instiga mesmo, de ter um momento da tua vida que tu tá bem focada nos projetos e que tu consegue colocar um monte de coisa em prática. Minha gente, Babs é de um jeito que, se ela olhar para a casa dela hoje e ela de repente ela é formada em arquitetura, né? E estuda muito sobre decoração de ambiente, e ela não só estuda, ela vive na prática. Então, às vezes ela olha para a parede da casa dela e faz assim, vou pintar. Enjoei dessa cor, vou pintar. Então ela é muito da ação também, é muito dela. É a gente entender que, por exemplo, que tem pessoas que é mais saudável se planejar antes da ação. Esse é um pouco mais do meu perfil. Eu planejo, eu penso, eu estruturo antes de colocar em prática. E Babs tem muito desse movimento contrário. Babs faz muito, ela faz. Quando ela faz, tem uma hora que ela para, pensa e reflete e vai realinhando as rotas.
Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês verem que são jeitos diferentes de personalidade. E se eu quisesse imitar Babs, ou se Babs quisesse me imitar, ia ser ruim para ambas, tá entendendo? Lógico que a gente pode aprender sempre com as atitudes dos outros. Eu digo que a gente é um prato abundante de possíveis aprendizagens constantes. Eu até já falei isso aqui pra vocês, que eu adoro aprender com o outro. Mas é importante também a gente saber exatamente o que é que a gente pode aprender, mas o que não, realmente não me identifico. Se eu fizer isso, isso vai me fazer mal. Ou se eu fizer essa escolha, não tem muito a ver com a minha verdade. Então é importante a gente pensar nesse processo também. E, como eu trouxe aqui também, na nossa comunicação aqui, como a gente apresenta o nosso trabalho. Por exemplo, o Instagram, como eu já disse aqui pra vocês, até na aula de terça-feira eu falei profundamente sobre isso. O Instagram e as redes sociais, eles estão cada vez mais utilizando vídeos para divulgação e apresentando, e tem um motivo para isso. Porque como o vídeo faz com que isso pareça mais vivo, né? Tá aqui a pessoa conversando, parece que a gente tá batendo um papo aqui perto, umas das outras. Eu acredito que vocês já estão com a sensação de que já me conhecem um pouco mais de perto. Isso faz com que realmente engaje mais, porque o ser humano, nesse momento, está com mais necessidade de conexão. Então, isso aqui que mexe, que tem que é mais 3D do que uma foto, do que um texto, acaba criando essa sensação maior de conexão. Mas isso significa que a gente tem que excluir as outras maneiras de comunicação. Isso significa que a gente não pode fazer mais carrossel com texto. Isso não significa que, vamos supor, que você é uma empreendedora muito tímida, introspectiva. Isso significa que você não pode usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho. Isso significa que isso aqui não é o lugar para você? Não. Isso significa que você vai ter que entender como é que funciona a dança dessas ferramentas para você, diante do seu jeitinho, da sua personalidade, você usar da melhor maneira. É aquilo que eu falo para vocês, é a hora que a gente se observa, se conhece, mas também que a gente entende como é que funciona estrategicamente para a gente utilizar isso aqui a nosso favor. Eu conheço vários profissionais que estão aqui na internet há muitos anos, que têm um bom resultado aqui na internet e que mal aparecem, que mal colocam foto, que mal aparecem em vídeo, que eles são muito bons e conectados com a escrita, com a comunicação através da escrita. E eles optaram por ser assim, decidiram por ser assim e conseguiram traçar um caminho de sucesso no seu trabalho, sucesso tanto de satisfação pessoal diante do que eles fazem, porque eu acredito que isso é um sucesso importante também, a gente ter orgulho do que a gente faz, a gente se identificar com o que a gente faz, isso também é do autorrespeito, mas eles também têm sucesso financeiro, mesmo eles tendo um tipo de personalidade que tá nadando contra a maré, que é isso, enquanto tá todo mundo fazendo meme, fazendo dancinha, fazendo vídeo, eles estão no movimento introspectivo. E aqui as redes sociais é consumidas por pessoas, é feito de pessoas para pessoas, e existem pessoas de todo tipo. Eu até gosto de trazer um exemplo, eu digo que aqui, vou usar o Instagram como exemplo, mas pode ser qualquer outra rede social. Aqui é como se fosse uma galeria de arte. Por exemplo, às vezes a gente entra numa galeria de arte e cada sala da galeria de arte, ela está apresentando as artes de uma forma, não é? Então, às vezes a gente entra numa galeria de arte e a primeira sala, ela está apresentando quadros. É uma galeria com paredes brancas e está apresentando quadros. Na segunda sala, ela está apresentando um documentário. Na terceira sala, ela está apresentando uma escultura. Foi conscientemente escolhido nessa galeria de arte para que cada ambiente despertasse uma experiência sensorial diferente nas pessoas. Então, uma quer fazer com que a pessoa assista, outra está tocando uma música porque tem a ver com aquela arte, outra é o silêncio e só a contemplação dos quadros. Isso as pessoas escolhem propositalmente, porque essas escolhas de experiências, de acordo com as nossas sensações,
é comunicação também. Isso é brand também. Quando a gente pensa isso estrategicamente, é brand também. Justamente porque como é algo feito de pessoas para pessoas, a gente tem que saber entender que cada pessoa se conectam de maneira diferente. Por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada por música. Então, é muito possível que se eu entrar numa sala de uma galeria de arte e tiver uma música gostosa tocando, eu vou me envolver mais, sabe? Já tem pessoas que eu conheço que nem escuta música direito, nem gosta de música. Então, isso, cada um se conecta com um sensorial. Isso é maravilhoso, porque assim, torna o mundo amplo, deixa a possibilidade aberta pra gente ser quem a gente é e se conectar com quem tá alinhado com isso, sabe? Com quem tá nesse processo. E aí, usando essa galeria de arte como exemplo, imagine que em uma galeria ela escolha colocar em todas as salas só quadro e parede branca e nenhum som e nada, e nenhum cheiro, e nada diferente. Todas as salas são iguais. Ela com certeza vai comunicar para as pessoas, mas talvez ela vai ter uma comunicação um pouco mais limitada e passar menos experiências para as pessoas porque elas escolheram só uma maneira. E se é uma escolha assim, tá tudo bem, mas pelo menos é consciente se saber que ela tá despertando menos conexão com as pessoas. E aqui no Instagram é a mesma coisa. Quando a gente pensa aqui no Instagram, eu digo que é como se fosse uma galeria de arte também. Então, por exemplo, quando vamos supor que aqui é um ambiente que a gente está entrando. Então, a gente está entrando pela primeira vez no Instagram, a gente está olhando o feed. O feed já é uma sala da galeria de arte. Quando a gente clica ali nos stories, já é outra sala da galeria de arte. Que ali nos stories tem uma coisa que pode ter movimento, pode ter uma musiquinha, pode ter uma coisa mais bastidores também. Aqui no feed, às vezes você entra de cara, são só imagens estáticas. E aí quando você clica na imagem, tem uma musiquinha acontecendo. Já a live é outra sala. É como se a gente estivesse entrando numa galeria de arte e a gente entrou na sala que está dando palestras. Então vocês estão vendo que cada ambiente desse aqui pode proporcionar uma sensação e uma comunicação diferente para as pessoas. Então é isso, cada salinha dessa pode se conectar com as pessoas de maneiras diferentes. Às vezes é só um feed. Pri falando aqui, Natuza, sou como tu, faço tudo com música, sou apaixonada por música. Vê se não é à toa que aqui tá os vinis aqui, assim, faz parte da minha real memória afetiva, assim. Eu sou muito encantada, não consigo viver sem música. Mas aí é isso, assim, vocês estão vendo, pronto, provavelmente se eu e Pri, a gente entrar no Instagram, que a gente tá entrando na primeira vez, clicar numa imagem e essa imagem tiver uma musiquinha que a gente gostar, talvez isso vai mexer mais com a gente e fazer com que a gente se identifique mais do que uma imagem que não tem uma música. Já vão ter outras pessoas que, se numa imagem tiver uma música, vai atrapalhar a percepção dessas pessoas, porque tem gente que não gosta de ler com música. Então, por que é que eu tô trazendo essas informações para você? Para vocês entenderem que nessa galeria de arte que é o Instagram, existem inúmeras possibilidades para a gente se comunicar e para a gente se conectar com o outro. Cada um à sua maneira, tanto utilizando o feed, utilizando os vídeos, utilizando o story, utilizando as lives. Cada um conecta com o espectador do outro lado de uma maneira. E a gente pode se saber, se conhecer para ver nessa galeria de arte o que é que faz sentido pra gente. Nessa galeria de arte, o que é que realmente reverbera a nossa verdade e é um reflexo do que a gente acredita. E eu sempre lembro aqui, é importante dizer, isso não quer dizer que a gente não possa sair da nossa zona de conforto e aprender algo que a gente acha que faça sentido para a nossa essência, mas também é a gente olhar e ver, isso faz sentido para mim? Isso não faz? Por exemplo, meme até agora não fez sentido para mim, assim, ao ponto de eu querer compartilhar aqui no meu feed vários memes. Não faz muito parte da minha personalidade ficar compartilhando meme.
Eu não sou esse tipo de pessoa assim que fica mandando meme pros amigos e tal. Não é da minha personalidade. E tem gente que já se comunica assim. Tem uma amiga minha aí de Babs que ela é bem engraçada e ela... Brenda Babs. E ela, meme, tipo, a fala dela, as conversas dela é em cima de memes. Tem pessoas já que, apesar de amar dançar, eu não me conecto tanto com essas dancinhas ao ponto de fazer um vídeo com essas dancinhas. Eu não acho nem certo, nem acho errado. Na realidade, eu não acho errado. Eu acho que é certo se a pessoa se identificar com esse tipo de dança. Como eu não me identifico, eu não me esforço para fazer só porque tá todo mundo fazendo. E eu também não me esforço porque não é algo assim que eu penso assim, eu queria tanto fazer e eu não consigo fazer. Não é esse sentimento, sabe? É só um sentimento neutro de tipo assim, não, eu quero me esforçar a fazer uma live diária aqui. É um esforço que faz mais sentido pra mim, é verdade, do que eu treinar uma dancinha pra trazer aqui. Mas se você se identifica com meme, com dancinha, com o que for, então é importante você construir um caminho para que você utilize isso a seu favor. A Paty falou aqui, eu amo muito música, sou eclética, também escuto muito, faço ouvindo música como você, Natuza. É isso, eu escuto, faço tudo escutando música, eu estudo até escutando música e tudo mais. E aí, o segundo ponto que é importante da gente ver também, do que um ponto positivo que é nadar contra a maré, é respeitar e fortalecer a sua autenticidade, que é complementar isso que a gente já vem conversando, né? Então, é deixar de fazer algo só porque é moda, tendência ou porque todos estão dizendo que tem que fazer de tal jeito. É você olhar para dentro, para o seu capital humano, para o seu repertório de vida, o seu conjunto de habilidades e tudo que vibra na sua essência e ver como você pode ser, como é que você pode agir, como é que você pode trabalhar, como é que você pode apresentar e tocar em assuntos que você quer tocar, mas com o seu tempero e a sua visão de mundo. Então é isso, quando a gente se sabe, eu sempre digo que a gente coloca que a nossa essência é o temperinho que a gente dá ali. Então, por exemplo, existem inúmeros materiais aí na internet que estão falando esses assuntos que eu falo aqui, mas vocês estão se identificando com a minha maneira de falar, com o meu tempero. Então a mesma forma é quando alguém está consumindo vocês, o trabalho de vocês e observando o trabalho de vocês. É isso, é a gente entender essa nossa autenticidade para que a gente possa fazer isso tudo com o nosso tempero, com o nosso capital humano, sabe? Com tudo que faz sentido pra gente. E aí, outra vantagem também que tem é da gente seguir o nosso coração e criar algo que realmente faz sentido pra gente. Quando criamos algo que não nos conectamos genuinamente, há uma grande chance de cair por terra, de nos cansarmos, nos desestimularmos e, consequentemente, perdermos o propósito. E algo sem propósito interno não é sustentável e nem saudável a longo prazo. Então, é importante a gente ver também que quando a gente muitas vezes está indo em direção à maré e está indo de contra o nosso coração, a gente pode acabar machucando uma coisa que faz sentido pra gente. Por exemplo, eu tô aqui construindo meu trabalho diariamente, apresentando para vocês, mas eu tô fazendo inteiramente com a minha verdade, com o que faz sentido pra mim. Eu tô aqui conversando, eu sou essa pessoa que conversa por horas, que eu gosto de dar aula, que eu gosto de passar conteúdos. Agora, se eu quiser me remodelar e fazer de um jeito, só porque alguém tá mandando eu fazer de um jeito pra dizer assim, Natuza, tal profissional, ele fez sucesso fazendo assim. E aí eu me esforçar para fazer daquele jeito, mas eu não ver sentido aquilo, eu vou acabar machucando um trabalho que faz muito sentido para mim. Então é muito importante a gente pensar isso para que a gente não até acabe mesmo ferindo coisas que são tão importantes pra gente. Então nessa jornada, por exemplo, da gente trabalhar com algo que a gente ama, com algo que a gente admira, com algo que a gente acredita, a gente tem que ter esse cuidado para não ferir esse nosso propósito com uma coisa que não tem nada a ver com a gente, só porque estão dizendo que é para fazer, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado para ver o que é que a gente pode fazer sem desrespeitar,
Porque se a gente ficar fazendo algo que a gente realmente, verdadeiramente não acredita, em algum momento vai cair por terra. Fora que isso também fala da gente ser personagens, né? De às vezes a gente acha que a gente deve agir de uma maneira aqui na internet que a gente não é na vida real. E aí isso é muito perigoso, porque isso faz com que a gente meio que esteja vendendo um produto errado. A gente esteja vendendo um produto de forma errada. E aí quando a gente conhece a pessoa, quando a gente se apresenta às pessoas, vai acabar ficando incoerente o que a gente é e o que a gente está apresentando. Então é muito importante a gente ver isso, sabe? Pra gente não macular uma coisa que é tão importante pra gente. E aí um próximo ponto e um benefício de nadar contra a maré é ter uma identidade, é ter um trabalho com uma identidade única e que representa quem você é. Então isso tudo que a gente já vem falando do branding, né? Então ter essa identidade única é muito gostoso, porque sabe quando você olha uma página do Instagram, você não precisa nem ler o nome da pessoa dali que tá postando aquilo, mas só pelo tipo de postagem você já sabe quem é a pessoa da página. Geralmente isso acontece quando a identidade do trabalho dessa pessoa tá muito clara na cabeça de vocês. Ela não precisa ficar dizendo que é ela, porque já tá tudo tão alinhado que já gravou, já ficou claro na cabeça de vocês. Então, uma coisa que é importante a gente pensar também é na comoditização. A comoditização é quando existe um monte de coisa parecida e todas são tão iguais que a gente não consegue distinguir umas das outras. A gente não consegue distinguir qual é a melhor, ou qual é a pior, ou qual é a que a gente vai escolher. São trabalhos que não têm uma identidade, uma preocupação com a identidade, e a gente vai acabar escolhendo só porque ou é mais caro, ou é mais barato, ou tem uma qualidade melhor ou maior. Mas quando um trabalho ele tem uma identidade muito clara, muito alinhada, a gente sabe por que a gente está escolhendo aquele trabalho de modo consciente, sabe? Então, por exemplo, sabe quando você vê muitos produtos que eles são tudo muito parecido, tudo muito barato e não tem nenhuma identificação? Então isso é comoditização. Mas por isso que chegou também o brand e o marketing, para fazer essa diferenciação desses produtos, nesse serviço, para botar uma identidade. Porque se foi percebido que as pessoas gostam mais de se conectar com empresas que têm sentido. A gente falou isso aqui essa semana, vocês lembram? Que o nosso coração se conecta de forma diferente quando a gente vê um sentido naquele produto que a gente está comprando. Quando a gente sabe que tem uma história, é como se a gente valorasse de forma diferente. Quando a gente vê um produto que ele é feito só uma réplica, que não tem sentido nenhum, a gente a nossa percepção neural identifica de um jeito. E quando a gente vê um produto que a gente descobre que tem uma história por trás, que tem uma identificação, que tem uma maneira de se fazer que é bem diferente, que a gente conhece a história dos seus donos, a gente vai dando um valor diferente a esses produtos, a gente vai dando um significado mesmo, ao ponto da gente até às vezes querer pagar um pouco mais, mas porque a gente se identificou com a verdade daquele produto, porque a gente sente que ele realmente pode fazer bem a gente, do que a gente pagar por outro que a gente nem sabe nada sobre ele. Então isso é muito interessante aqui, né? Então aqui eu coloquei, se não aqui, é como chamamos um produto que torna-se massificado, a comoditização, né? E não diferenciado perante nosso cliente. Economicamente falando, a comoditização ocorre quando os clientes de um determinado mercado não percebem a diferenciação entre os produtos e serviços, entre os concorrentes que o comercializam. Ou seja, quando não apresentamos nosso trabalho a partir de um transbordamento da nossa essência e de um conjunto de elementos que nos representa e que representa a imagem que queremos passar, corremos o risco de nos perdermos dentro dos demais, das pessoas não saberem quem são e colocar a gente nesse patamar de é só mais uma pessoa, né? E de não gerarmos também conexão com quem tanto queremos gerar. Já um trabalho com uma identidade e um propósito bem alinhados
gera uma identificação, uma conexão e naturalmente uma fidelização. Fora que nos sentimos pertencentes e legítimos ao que apresentamos. Neurologicamente nos impulsiona, estimula e fortalece nossa estima. Então essa parte aqui de que a gente se sente pertencente é que quando a gente faz um trabalho, que a gente se reconhece no trabalho, que a gente olha assim pro trabalho e faz assim, caramba, realmente tá a minha cara. E eu digo pra vocês que os meus trabalhos eu olho e digo, rapaz, é uma extensão minha. É como se fosse um reflexo de Natuza do outro lado. Então, em cada detalhe que vocês veem aqui, nas letras que eu escolho, como é a minha identidade visual, como é a minha logo, como são as cores que eu escolho, as roupas que eu uso aqui. Eu tava fazendo as minhas artes lá no YouTube, que até vou falar pra vocês sobre o YouTube. Tudo é um reflexo de quem eu sou. Então, quando a gente faz algo que é realmente o reflexo de quem a gente é e que a gente acredita, a gente vai se sentindo pertencente e legítimas diante disso que a gente apresenta. E aí, neurologicamente, a gente se sente mais feliz e impulsionada mesmo de estar realizando aquilo ali. A gente se sente feliz de estar realizando aquilo ali e isso estimula a gente, porque a gente sente essa verdade, a gente sente o reconhecimento por essa verdade, a gente sente que as pessoas estão comprando da gente exatamente pela nossa verdade e isso vai trabalhando e fortalecendo a nossa autoestima, tanto pessoal como profissional, sabe? Porque imagine se eu tivesse agindo de um jeito aqui completamente diferente, se eu tivesse sendo outra pessoa, sei lá, se eu tivesse que dar chapinha no meu cabelo porque eu acho que as pessoas iriam me valorizar mais com chapinha no cabelo, ou se eu tivesse que estar aqui de terninho para falar com vocês. Isso tudo eu ia acabar alimentando uma estima que não era verdadeira, porque as pessoas iam estar valorizando essa personagem. E aí lá internamente, em algum momento, eu ia perceber que não era uma valorização legítima ao que eu sou de verdade, tá entendendo? Então, isso é um cuidado grande que a gente tem que ter também, porque aí a gente vai canalizar aplausos e reconhecimento para uma coisa que não é verdade. E aí, quando a gente recolhe aplausos, reconhecimento, conexão e identificação para algo que é verdade, isso estimula a nossa autoestima profissional, sabe? Isso é saudável. Então, e aí é isso, porque isso também... Sabe aquela vozinha da síndrome da impostora? A gente até aqui em alguma live vai falar disso de forma mais profunda, mas a síndrome da impostora é quando a gente faz algo, mas a gente não acredita naquilo que a gente está fazendo. É como se tivesse uma vozinha lá interna dizendo... isso é mentira, você não é capaz de fazer isso. Então, quando a gente está muito distante da nossa verdade e da nossa realidade, a gente acaba reforçando essa vozinha, que é algo que a gente tem que ter cuidado, senão o nosso trabalho não vai para frente, não evolui, né? E aí, o próximo item que eu separei aqui para vocês, da próxima vantagem, é que a gente cria algo inédito ou revisitado. Então, eu acredito que aquilo que queremos criar é exatamente o que o mundo precisa agora, nesse momento. Então, eu escutei essa frase e eu achei ela muito bonita e muito significativa, porque eu realmente acredito nisso. Eu acredito que o mundo tem uma demanda de necessidades, as pessoas têm uma demanda de necessidade. E a gente pode usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades a favor dessa necessidade, para atender uma necessidade dessas pessoas. Então, por isso que eu trouxe aqui que aquilo que queremos criar é exatamente o que o mundo precisa agora. Então, eu acho que isso faz com que a gente se conecte com algo que é interno e verdadeiro dentro da gente, sabe? E que podemos ser esse canal de criação junto com o universo. Então, tem alguns livros até que usam esse termo chamando de medicina, dizendo que cada uma de nós e cada um de nós temos a nossa própria medicina. O que é a nossa própria medicina? É aquilo que quando a gente usa nossos talentos, nossas habilidades e nossos dons,
podemos ajudar a curar no mundo, podemos ajudar a transformar no mundo. Eu vim esses dias trazendo o exemplo para vocês de uma cabeleireira, de um pessoal que vende bolo. Então, cada um, a sua maneira, está executando a sua medicina, colocando isso a favor do mundo, para curar alguma insatisfação do mundo, para criar uma necessidade do mundo. E isso pode ser visto em todo tipo de trabalho. Lógico que trabalho responsáveis, né? E aí a gente consegue enxergar isso, que a gente, através das nossas habilidades, a gente consegue trazer esse benefício para o mundo, sabe? Eu tava lembrando aqui que eu tava falando para vocês desse trabalho com a identidade clara, com um propósito claro. Eu não lembro se eu falei para vocês, mas na palestra que eu fui da semana passada, eu conheci uma empresa que faz kombucha. Kombucha é uma bebida fermentada. E aí, quando eu conheci essa empresa, eu já conhecia ela aqui de ter adicionado, da gente ter se adicionado mutuamente aqui na internet. E aí, só que aí eu conheci, eu a vi, achei bem feito, mas até então uma identificação ok, nem nada de mais, nem nada de menos. E aí, quando eu conheci as pessoas pessoalmente, que é um casal, e que eles me contaram como é que eles decidiram fazer essa kombucha, porque eles decidiram porque eles estavam passando por um processo de autoconhecimento, e aí conheceram a kombucha e viram o quanto isso fazia bem para a saúde deles, e aí foi uma escolha que eles trouxeram para a vida, que estava fazendo bem para a saúde, aquisito de alimentação, cuidando do intestino deles, e aí foi mais uma das escolhas de autoconhecimento deles, e o quanto isso foi importante, que eles a partir disso foram acabar morando numa fazenda, e que nessa fazenda, num sítio na realidade, e que nesse sítio eles têm uma fonte, porque aí eles não utilizam qualquer tipo de água nessa kombucha, eles tiram diretamente da fonte, que é uma fonte bem purificada e tudo mais. Então, vocês vejam, quando eles me contaram isso tudo, a kombucha deixou de ser só uma kombucha, que como outras, que era um líquido que faz bem, e ganhou um sentido na minha cabeça, ganhou um significado, ganhou, meu Deus, é um tipo de alimento, um tipo de líquido que faz bem à saúde, e que eles têm todo esse cuidado com eles e com o próximo. Então é isso que eu estou trazendo para vocês. Esse é o exemplo de uma valoração que a gente vai dando para as empresas. É esse tipo de valoração que a gente vai atribuindo quando a gente vai conhecendo os negócios genuínos e humanizados mais de perto. E essa mesma sensação a gente pode passar para outras pessoas também. A gente pode passar diante do que a gente apresenta, no que a gente faz e no nosso trabalho. E aí, passando para o próximo item, só continuando esse, criar algo inédito e revisitado. Então, por exemplo, vocês já pensaram se Steve Jobs não tivesse se arriscado a fazer as coisas do jeito dele, e se o criador da Amazon não acreditasse que poderia existir uma livraria do jeito que ele queria online, e se alguém não se incomodasse por não haver uma maneira prática de procurarmos informações sobre tudo e não criasse o Google, hoje em dia estas são marcas e empresas gigantes, mas lá atrás foi apenas um incômodo que gerou uma ideia e então foi nascendo. Então veja que precioso. Eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui. Steve Jobs, que é o criador do iPhone, ele mudou o mundo dos celulares, né? A gente, hoje em dia, o que um iPhone faz, o que a gente utiliza o iPhone até para menos do que a utilidade dele mesmo, que é ligar. A gente faz tudo, a gente tem uma vida no celular da gente, né? A gente usa o banco, a gente utiliza outros acessórios. Esse aqui é uma ferramenta profissional para mim, né? Então, eu menos telefono e faço mais outra coisa do que utilizar a principal ferramenta que foi feita do telefone, né? Que era se ligar, se comunicar um com o outro à distância, né? Então, imagine se Steve Jobs não tivesse acreditado nesse incômodo interno dele. Se ele não tivesse parado e dito assim, caramba, eu queria que o telefone fizesse muito mais coisa do que só ligar.
e que fosse feito dessa maneira e que não tivesse botões e pensado assim. Então lembra que eu disse assim que a nossa medicina, ela sai desse nosso incômodo e dessa nossa vontade de atender uma necessidade de alguém, uma necessidade do próximo, uma necessidade do outro. Então esses outros exemplos também. O dono da Amazon, a Amazon, por exemplo, o nome dela, Amazon, se chama Amazon por conta da floresta amazônica aqui, que é uma vastidão de possibilidades de plantas, de tipos diferentes e variados. E era isso que ele queria para a livraria dele. Ele não queria uma livraria só física. Ele queria uma livraria que tivesse o maior número de livros e que depois se estendeu ao tipo de produtos, né? Mas ele começou com livros, mas ele queria que tivesse o maior número e o vasto número, porque lá dentro dele tinha um incômodo quando ele não conseguia achar os livros que ele procurava e tinha que ficar migrando de livraria em livraria. E ele já era uma pessoa que ele utilizava a internet bem. Então imagine se ele não escutasse essa medicina dele, esse incômodo dele, para trazer essa cura da necessidade para a sociedade e não tivesse criado isso. Olha quantas empresas a gente vê aí de marketplace, que é o nome que se dá a esse tipo de empresas que vendem várias coisas. Se não tivesse esse primeiro incômodo lá atrás, não iria existir o Mercado Livre, não iria existir tantas outras que funcionam assim e tantos mercados online, né? O Google também. Imagine se não existissem pessoas que não se incomodassem com essa dificuldade da gente procurar um conteúdo. Imagine como antigamente eu ia estudar, quando não tinha Google, eu tinha que ir ou para a biblioteca da minha escola ou para a biblioteca central daqui de Recife, para umas enciclopédias gigantes lá eu fazer pesquisa. Então imagine se alguém lá atrás não tivesse se incomodado com isso, com essa falta de facilidade na gente pesquisar. Então da mesma forma que alguém se incomoda com algo, a gente pode se incomodar dentro da gente mesmo e fazer disso algo para o mundo, fazer disso um benefício para o mundo. Então, por exemplo, o meu incômodo, ele gerou esse trabalho que eu estou aqui tendo com vocês. Quando eu comecei a estudar empreendedorismo e quando eu comecei a colocar o meu trabalho no mundo, eu sentia muita falta de um empreendedorismo que juntasse de forma prática o autoconhecimento e empreendedorismo. Porque eu sabia, quando eu comecei a estudar, eu percebi que eles tinham que andar juntos, que eles tinham que andar de mãos dadas, senão o negócio não ia para frente. Senão, em algum momento aquilo ia cair por terra. Senão, em algum momento eu ia achar chato fazer aquilo. Eu ia achar muito mais difícil fazer aquilo. E não ia fazer tanto sentido para mim. Então, quando eu criei minha metodologia de ensino, esses estudos que eu faço e que eu trago aqui para vocês, da forma que eu faço, da forma que eu enxergo o mundo, da forma que eu enxergo o empreendedorismo, juntando isso tudo, juntando autoconhecimento, propósito, empreendedorismo humanizado, produtividade compassiva, brand e impacto positivo, eu juntei porque eu sentia falta de ver isso tudo junto. Por isso que eu criei o meu sistema TUS. O meu sistema TUS, ele é um trabalho que ele é uma metodologia que eu criei e que eu utilizo dele para dar as minhas aulas, para dar os meus cursos, minhas mentorias, minhas consultorias e para trazer aqui para vocês também. Então, esse sistema TUS, ele foi criado em cima desse meu incômodo de não ver esses conteúdos juntos, de saber que esses conteúdos precisam andar juntos, mas eu tive que fazer inúmeros cursos separados para poder ter esses conteúdos juntos. E aí eu queria facilitar a vida de vocês para que vocês consigam, num lugar só, entender o quanto esses conteúdos andam de mão dadas. E para vocês verem de forma prática, eles andam tanto de mão dadas que se vocês verem as nossas lives, mesmo a gente falando de assuntos diferentes, eles sempre estão costurados entre si. Esses assuntos que eu falei para vocês, eles sempre estão conectados uns com os outros e eles se fortalecem mutuamente. E eu aprendi também que para fazer esse empreendedorismo
humanizado, saudável, que faz possível a gente trabalhar com algo que a gente ama, mas de forma saudável e madura também, sem ser vítima, tanto colocando em ação o que a gente quer, mas também se autorrespeitando. Diante desses 10 anos de estudos, eu vi que eles precisavam andar juntos. Então, vocês estão vendo que o meu incômodo de eu não achar esses conteúdos juntos fez com que eu criasse essa metodologia e que eu uso com vocês diariamente aqui. Então, da mesma forma é vocês, da mesma forma é o que vocês fazem no trabalho de vocês. Vocês têm um jeito único de fazer e de perceber o mundo. E aquilo que a gente já viu na live de propósito, sobre propósito, às vezes algumas coisas inquietam a gente ao ponto da gente fazer um projeto e esse projeto virar o nosso projeto profissional de vida. Então, isso aconteceu comigo e pode estar acontecendo com alguns de vocês. Então, é importante a gente pensar nisso também. E aqui, trazendo uma frase de Steve Jobs. O seu tempo é limitado. Então, não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe o barulho da opinião alheia sufocar a sua própria voz interior. Então, o quanto isso é casado com tantas coisas que a gente vem vendo aqui esses dias e que a gente falou aqui, né? Então a gente tem uma vida limitada, minha gente. Se é uma certeza absoluta que a gente tem da vida e que a nossa vida é limitada, que em algum momento vai chegar no fim. Então que a gente possa realinhar nossas rotas, se conhecer, ter esse processo de autoconhecimento para que a gente viva cada vez mais alinhada com a nossa voz interior e não vivendo uma vida que outra pessoa escolheu pra gente, que outros dizem que é pra gente seguir aquele caminho, mas uma vida alinhada com aquilo que a gente acha realmente verdade, sabe? E aí, outro ponto interessante aqui é que a gente acaba apresentando para o mundo um novo ponto de vista. Então, se você está sentindo falta de algo sendo feito de maneira diferente, que é o que eu dei exemplo aqui, do meu exemplo e exemplo da Google, da Amazon e do Steve Jobs. Então, se você está sentindo falta de algo sendo feito de maneira diferente, provavelmente alguém está sentindo a mesma falta e o mesmo incômodo também. Então, desenhe a arte que você quer ver, comece o negócio que você quer gerir, toque a música que você quer ouvir, escreva os livros que você adoraria ler e crie os produtos que você quer usar. Faça o trabalho que você quer ver no mundo. Essa frase eu tirei do livro Roube como um Artista. E é isso, muitas vezes a gente pensa assim: eu adoraria fazer um curso assim, que foi o meu caso, ao invés de fazer 10 cursos. Então eu criei essa minha metodologia para criar esse meu curso em cima disso. Então às vezes a gente, uma roupa, lojas de roupa e pessoas que costuram roupa às vezes começam assim também. Tem pessoas que pensam assim: nossa, eu queria ter umas roupas com um tipo de colorido diferente, com a modelagem diferente, eu não encontro em nenhum lugar, então eu vou começar a fazer. Então muitas vezes essa sementinha é plantada dentro do coração da gente ao ponto disso virar nosso propósito profissional, nosso propósito de vida, que nem aconteceu comigo. Então olhem conscientemente, honestamente, carinhosamente para dentro de vocês se não existe alguma coisa que vocês gostariam de fazer de forma diferente, se não existe algum tipo de trabalho que vocês gostariam de fazer de forma diferente. Por exemplo, a gente estava aqui nesses dias, a Pri trouxe pra gente esse exemplo, que ela é fono e que ela, no hospital, ela via que as pessoas não se comunicam uma com as outras da melhor forma, com comunicação não violenta. Então, imagine se de repente isso planta a sementinha dentro dela e ela vê que isso é uma possibilidade dela fazer um projeto que caramba, eu gostaria que as pessoas aqui no meu trabalho agissem de maneira diferente, porque ia ser saudável para todos os envolvidos. Então tá vendo como esses incômodos eles podem acabar sendo na realidade uma grande centelha de algo maior que pode brilhar dentro da gente, virar um propósito grande. Então essa é outra vantagem da gente nadar contra a maré e nadar em direção do nosso coração.
Então aqui, indo para o último item, é aqui, defender causas que são muito preciosas diante dos seus valores pessoais. Então, muitas vezes, quando a gente escolhe nadar em direção ao nosso coração e nadar contra a maré, a gente pode defender causas que são preciosas pra gente, coisas que a gente acha necessária do mundo e que muitas vezes a gente fica pensando, como é que eu posso ajudar a isso mudar? Como é que eu posso fazer essa diferença no mundo? E aí, nadar contra a maré pode ser isso também. Então aqui, vocês lembram como eram vendidos os produtos cosméticos? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? Vocês lembram como eram vendidos os produtos cosméticos há um tempinho atrás? Um só padrão estético em suas propagandas e produtos de maquiagens direcionados tanto a um tom de pele específico quanto a um tipo de corpo específico. E a maioria de nós víamos essa propaganda, mas não nos enxergávamos nelas, o que nos desconectava do produto ou fazia com que nos sentíssemos mal, porque parecia que para usar aqueles tais produtos precisássemos ter aquele corpo, aquela pele, aquela cor, aquela aparência. E quando não conseguíamos encontrar produtos que não fossem testados em animais também. Então, estas não são simples questões, essas são causas, pois mexem com a vida da gente. Pri falou aqui, nossa, que demais isso, Natuza, melhorar a comunicação dentro do hospital. Olha aí, Pri, tá vendo que isso tudo na vida da gente que acontece tem um propósito. Eu acredito muito nisso, que nada acontece por acaso, sabe? Então você estava se sentindo desconfortável nessa sua vivência no hospital, em como as coisas estavam acontecendo. Então, quem sabe você não acabou se deparando com esses conteúdos para você plantar a sementinha de algum projeto. Porque se esse incômodo é seu, ele pode ser o incômodo de muito mais pessoas lá dentro e você talvez nem saiba, porque não tiveram a oportunidade de ser vulnerável, de conversar umas com as outras. Então tá só todo mundo às vezes se protegendo, cada um se defendendo, para que saia bem na medida do possível dali, mas na realidade às vezes tem pessoas que poderiam estar juntas nessa causa, na solução dessa causa que toca tantas pessoas, só que umas não sabem o que é que as outras estão pensando. E geralmente isso é o que acontece. Às vezes, quando a gente fica com a inquietação só guardada dentro da gente, a gente não descobre que tem muito mais pessoas inquietas com isso e que a gente pode se juntar para fazer a diferença. Então, por isso que eu acho até também importante a internet aqui, a gente ter esse meio, porque fica um meio mais fácil da gente divulgar nossas causas, divulgar nossas inquietações, para conhecer outras pessoas, que nem eu estou conhecendo vocês, que se identificam com isso, e a gente acaba fazendo com que essa causa fique mais fortalecida, fique mais trabalhada, sabe? Então aqui, quando eu trouxe para vocês o exemplo, eu trouxe o exemplo que antigamente essas lojas de produtos estéticos pessoal, eles só vendiam, por exemplo, maquiagem para pessoas brancas, não vendiam base de pele para pessoas negras, e ainda não degradê de cor, porque cada um tem, nossa pele tem um bege médio, um bege escuro, da mesma forma é a pele negra também, tem um marrom mais claro, um marrom mais retinto. Então, antigamente o pessoal nem se importava com isso. E isso é uma coisa muito importante para se importar. É reconhecimento, é as pessoas se verem identificadas naqueles produtos. Também, antigamente, a gente via uns produtos assim, uns hidratantes, algumas coisas para o corpo, que só tinha modelo representando esses produtos, né? E aí a Dove, por exemplo, ela trouxe assim, né? Tanto que elas falam belezas de corpos reais, né? Todos os corpos são bonitos, cada um à sua maneira. E aí ela trouxe essa realidade, né? Essa preocupação, esse cuidado. Então criam até uma identificação maior da gente com aqueles produtos, porque a gente passa a se reconhecer naqueles produtos. Imagine eu, que sou cacheada,
quando eu não encontrava tanto produto que cuidasse bem de cabelo cacheado. Eu tinha que usar o produto que ofereciam lá, mas aí eu vou criando uma identificação com produtos que pensam no bem do cabelo cacheado. Então isso acaba virando essas causas, sabe? Essas causas coletivas. E quando a gente transforma isso em causa coletiva, é bom porque a gente vai transbordando e chamando mais pessoas para perto da gente e criando essa egrégora que nem a gente está criando aqui, esse grupo de pessoas que tem esse tipo de pensamentos alinhados e que querem fazer a diferença diante disso, né? Então aqui eu coloquei aqui, talvez haja um incômodo dentro de você que você pode solucionar com o seu trabalho, com a sua vida, com o seu jeito de enxergar o mundo, seja levantando a bandeira ou construindo um trabalho em cima disso, e talvez você ainda não caiu a sua ficha de que você pode fazer isso, de que é importante você fazer isso. Pri falando aqui, Natuza, meu ex-marido é negro, meu filho nasceu negro como pai, lindo, daí ele quer um pente para o cabelo. E eu acho que tu vai continuar ainda, né? E antigamente não tinha essa percepção de pentes para cabelos crespos, de pente que cuidavam desse cabelo da maneira como ele deve ser cuidado, como ele deve ser protegido. Antigamente a gente não tinha nem noção de cortes de cabelo, né? Tinha sempre que fazer também aquele cabelo, aquela maneira, daquele jeito como os outros estavam fazendo, né? A gente falando aqui, ele quer um pente igual o dele. É lindo ver ele falar do pente que é ideal para ele. Exatamente, exatamente. E é tão lindo a gente ver, né? A gente vê, tem salões que eu frequento que eles são próprios para cabelos cacheados e cabelos crespos. E aí a gente vê, né, que tem, por exemplo, tem a maneira de como a gente usar, que pode usar o cabelo black, que pode usar o cachinho pequenininho, que cada tipo de cacheado, cada tipo de cabelo, de fibra de cabelo tem um jeito diferente de pentear. Tem uns que usa aquele pente garfo, tem outros que é uma esponjinha que passam assim. Então, só com essa humanização e identificação nesse processo que as empresas foram caindo a ficha de que deveriam fazer isso, de que era uma falta muito grande no mercado. Então, alguém se incomodou lá atrás ao ponto de catucar isso e fazer com que isso virasse uma realidade e vira uma causa muito maior que faz diferença na vida de outras pessoas. E sabe uma coisa que eu lembrei aqui que é muito interessante? Quando a gente se sente fazendo parte de uma causa, a gente ressignifica até os nossos concorrentes, por exemplo. Porque, por exemplo, tem outras meninas que falam também de branding semelhante ao que eu falo, que acreditam nisso em um trabalho que autorrespeita as pessoas que estão do outro lado. E eu não as enxergo como concorrentes, eu enxergo como pessoas assim, tipo, que massa. Tem mais pessoas como eu que estão pensando sobre isso, que querem construir um caminho diferente nesse empreendedorismo, que estão pensando sobre isso. Então a gente enxerga isso como aliados e não a gente fica enxergando como concorrentes, sabe? Aliados de causa. E isso é muito precioso também nesse processo. Então, o importante é a gente perceber que podemos representar e dar essa voz a um grupo que não estava se sentindo representado e que e que isso pode sair da gente, né? A gente pode ser a primeira pessoa a levantar essa voz. Então você, Pri, no seu hospital, você pode ser a primeira pessoa a mostrar esse incômodo, assim, e aí conversando com as suas amigas e dizer, olha, tu gosta disso? Você gosta dessa forma como a gente é tratada e como a gente trata umas às outras aqui? O que é que você acha da gente ter mais conversas sobre isso? Então, às vezes, só tá faltando alguém com essa centelha interna trazer isso para o mundo e outras pessoas pensarem, caramba, eu sentia falta disso. Caramba, eu não via isso aqui. O que essa pessoa tá falando me representa. O que essa pessoa tá falando, eu sinto dentro de mim a falta disso. Então, massa isso, da gente se deparar com isso, sabe? Da gente encontrar com isso. Então, eu trouxe aqui outra frase que é: o trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida.
A única maneira de ser realmente feliz é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E o único jeito de trazer um ótimo trabalho é você se reconhecer e amar o que você faz. E a gente, para ter um trabalho que a gente ama, a gente pode tanto empreender e construir esse trabalho, como eu falo, como a gente pode criar esse trabalho que a gente ama dentro das instituições que a gente está. É aquilo que a gente conversou ontem, né? E que eu estou conversando um pouquinho aqui. A gente pode trazer essa cabeça de intraempreendedores e trazer a modificação diante do trabalho que a gente está. Pri falou aqui, posso te garantir que tem muito funcionário lá que sente isso. Olha aí. Então imagine se você pudesse fazer, talvez semanalmente, rodas de conversas para vocês pensarem juntos em soluções, trazer conteúdos, conversar sobre comunicação não violenta, para que cada um possa pensar em maneiras, como é que vocês podem criar momentos de conexão mútua para que vocês virem mais amigos e assim uns ajudem mais os outros e que cada um fique menos reativo, dando menos patada um no outro, porque quando a gente tá cansado a gente acaba fazendo isso, né? Então, como é que pode pensar nessas soluções, né? Como essa frase falou aqui, o trabalho ele ocupa uma fatia grande da nossa vida, né? A gente passa pelo menos, no mínimo, 8 horas diárias executando um trabalho. Então, como é que a gente pode ou escolher construir um trabalho ou escolher modificar a nossa relação com o nosso trabalho para que seja melhor? Então, vocês estão vendo que isso, para muitas pessoas, é a gente nadar contra a maré, né? É a gente nadar contra a maré do que está sendo acostumado a ser feito, do que está sendo acostumado ser replicado e ser dito. Mas na realidade a gente vai começando a nadar em direção ao nosso coração. E o mais bacana disso tudo é que quando a gente vai nadando em direção ao nosso coração, parece que a gente está nadando contra a maré, mas a gente vai descobrindo que tem outras pessoas nesse mesmo nadar e nessa mesma jornada que a gente. Só que antes, porque a gente estava nadando na direção contrária, a gente não conseguia enxergar essas pessoas que estavam nadando na direção que faz sentido pra gente. Então até esse reconhecimento de grupo a gente vai tendo quando a gente resolve desviar o caminho. Porque, como eu disse, a gente sai do modo automático e a gente começa a se guiar nesse novo caminho e vai descobrindo novas possibilidades, novas realidades e vai construindo essas novas realidades, né? Então, para finalizar, tem a frase do criador da Amazon, que ele fala que a melhor maneira de escapar de uma caixa é inventando o seu próprio caminho para fora dessa caixa. Então, a melhor maneira de, às vezes, a gente parar de reclamar de uma situação é a gente sair desse lugar, muitas vezes, que infelizmente a gente entra no lugar de vítima, porque é o lugar que a gente sabe ocupar naquele momento, porque a gente não criou consciência disso ainda, mas a gente acaba criando. Quando a gente cria essa percepção e entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente sai desse lugar e começa a virar agentes de transformação. A gente se modifica e é comum a gente passar por essas etapas e essas fases. Por exemplo, antes de eu começar a criar essa metodologia aqui, que eu sentia incômodo de não ver existir dessa maneira que eu vejo aqui antigamente, eu xinguei muito, assim, internamente. Eu falava, caramba, não tem isso, por que as pessoas não fazem isso? Não existe um trabalho dessa maneira. E aí chegou um momento que pra mim não fazia mais sentido só reclamar. Começou a fazer um momento que eu parei, me conectei comigo e escutei e pensei, sim, se eu tô sentindo esse incômodo, se eu tô escutando isso, se eu tô me incomodando tanto, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer diante disso? Isso tá fazendo parte muito grande da minha cabeça. E aí foi essa centelha interna que fez isso aqui tudo nascer e acontecer dessa forma como tá acontecendo e que vocês estão fazendo parte. E aí, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Um conteúdo um pouco mais breve do que o que a gente vem conversando, mas que vem passeando e se costurando diante de tudo que a gente vem conversando, né? E pra gente refletir e pensar sobre esse nadar contra a maré, mas nadar em direção ao coração da gente.
A Pri falou aqui. E uma mudança nesse sentido vai repercutir no tratamento para com o paciente, no respeito por eles, de uma forma geral. Exatamente, Pri, exatamente. E sabe o mais poderoso disso, Pri? Às vezes, quando a gente tá vivendo uma realidade que a gente tá naquele modo automático, como você até compartilhou aqui pra gente, que não tava se identificando tanto mais com o seu trabalho e tudo mais, a gente até cria uma centelha nova, e essa ressignificação faz com que a gente crie uma nova relação com o nosso trabalho, uma nova visão, um novo propósito de vida que a gente enxerga ali, sabe? E isso vai criando até estímulos. Então, muitas vezes, aquele cansaço que a gente pode estar vivendo em alguma situação acaba sendo ressignificado por uma potencialidade antigamente desconhecida pela gente, porque a gente estava andando com a boiada, no modo automático, e a gente parar, olhar e ressignificar isso que a gente está vendo e pensar na nossa maneira de construir, na maneira que faria sentido pra gente. E aí a gente vê isso, a gente cria até uma nova saúde pra gente, sabe? Uma nova saúde mental, psicológica, um novo estímulo. Quem é que não gosta de estar vivendo uma situação que às vezes está difícil, tá cansativa, e aí de repente ter uma energia nova, de repente ter um olhar novo? Isso acontece nos relacionamentos afetivos, nas coisas que a gente faz, nas relações familiares e no nosso trabalho também. Então, quando a gente dá esse olhar diferente, ou a gente pode mudar a nossa trajetória e acabar criando um trabalho novo, ou a gente pode ressignificar esse olhar que a gente tá lá no nosso trabalho. E aí, gostaram? Fez sentido para vocês? Vocês viram como complementou esses conteúdos que a gente vem trabalhando e trazendo cada vez mais clareza de como a gente pode se conhecer e colocar esse autoconhecimento no mundo através das nossas habilidades, talentos e dos nossos incômodos também. Fez sentido para vocês? Me contem aí. E outra coisa interessante também, outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês era a novidade que eu tava falando aqui para vocês, que hoje eu lancei o meu canal no YouTube. Então, eu queria muito, há um tempo que eu já venho estudando, me preparando para criar esse canal no YouTube. Isso que a gente está fazendo aqui diariamente também já era uma preparação para esse canal do YouTube. E aí algumas pessoas já me perguntavam, pessoas que gostam de estudar, que gostam de consumir esse conteúdo aqui, elas já me questionavam: Natuza, tu não tem canal no YouTube não? Eu gostaria de assistir na TV de casa, eu gostaria de maratonar em um lugar que não fosse o Instagram. E aí, além dessa minha admiração por essa educação nesse universo do virtual, que eu acho que é, como eu sempre falo para vocês aqui, um ambiente democrático, onde a gente pode compartilhar, onde a gente simplesmente pode chegar naquela barra de pesquisa lá do YouTube e pesquisar alguma coisa que a gente realmente quer se identificar e que a gente quer aprender. Eu acho isso abundante demais, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Então, eu resolvi fazer esse canal que eu já vinha planejando há um tempo, e aí eu lancei esse canal hoje, tá lá, já tem alguns conteúdozinhos lá, mas a gente vai criar, eu vou criando esse conteúdo, e toda terça e quinta, às 10 horas da manhã, como a gente bate aqui nesse local, a gente se encontra aqui, a gente vai passar a se encontrar lá também, só que de maneira exclusiva e diferenciada lá. Por quê? Porque quando a gente tá aqui, eu não consigo compartilhar a tela para vocês, compartilhar muito conteúdo do jeito que eu gostaria de compartilhar. E como a gente vai começar a adentrar cada vez mais no empreendedorismo humanizado e no brand, eu vou precisar dar exemplos a vocês, exemplos visuais. Um dia desse eu até me atrevi a fazer aqui, mostrando a tela, quando eu estava falando da roda da vida, né? Mas não é a maneira mais produtiva e mais confortável de ensinar. Eu gosto de algumas coisas, apresentar os tópicos, apresentar visualmente mesmo para vocês, e lá vai facilitar isso também.
Então, quando for na próxima terça e na próxima quinta, a gente vai ter aulinhas lá no YouTube, ao invés dessas aulinhas aqui, mas no mesmo horário, no mesmo processo. Nesse começo, eu vou continuar avisando aqui, deixar essa câmerazinha ligada aqui também, para quem tá acostumado aqui, para convidar as pessoas. Mas o massa da gente estar lá é porque vai ter essas apresentações, vai ter um material visual, você pode ligar na sua televisão de casa, então vai ser bacana assistir lá também dessa maneira, sabe? Então é um convite que eu quero fazer para vocês, que a partir da próxima terça-feira, quando chegar na terça e na quinta, a gente migra para o YouTube para ter essas aulas diferenciadas, mas vai continuar tendo live aqui todo dia da semana, só que vai ser segunda, quarta e sexta aqui, e nas terças e quintas com conteúdo exclusivo, com apresentações e tudo mais lá no YouTube, tá certo? Então queria convidar vocês que já estão comigo nessa jornada, as meninas Pri, Patrícia, Babs, Babi, Adriana, Bruna e todas que estão chegando aí e que se fazem tão presente, queria convidar vocês tanto para conhecer lá quanto para ir comigo nessa jornada, para que a gente aprenda cada vez melhor, né? Ei, a Babi dizendo que eu amei. Eu também, amor, eu fiquei tão orgulhosa de mim, vice, porque eu amo o YouTube. Eu assisto muitas horas de YouTube, então eu queria também poder passar isso para lá também, sabe? Eu amo porque no meu processo de aprendizagem me ajuda muito a aprender lá, maratonar lá, pesquisar. A Pri falando aqui, que massa, parabéns pela conquista. Enquanto eu estiver de férias, estarei sempre ao vivo. Ê, gratidão, meu bem, gratidão imensa pela sua participação. E aí depois você pode ir maratonando no seu tempo, né, do seu jeitinho. E aí é massa, assim, pra mim, tá nesse lugar e compartilhar e criar essas aulas pra vocês e apresentar. Eu tô louca pra falar de brand pra vocês e apresentar exemplos estéticos que aqui não vai dar pra fazer, né? Então lá vai ser bem importante pra isso, assim, né? E o que eu acho mais massa... A Babi falando aqui, você tá mais que pronta para isso. E nós estamos recebendo um presente. Ei, obrigada, meu bem. É massa estar aqui com vocês e estar compartilhando dessa alegria, sabe? Gratidão imensa mesmo, assim. E uma coisa que eu ia falar agora, o que eu vou achar massa é que quanto mais conteúdos tiverem lá, essa aba de pesquisa vai fazer mais sentido ainda, que eu uso muito a aba de pesquisa. Por exemplo, eu entro num canal e às vezes eu quero, até eu aprendendo a lidar com o YouTube, por exemplo, então eu entro lá no canal de uma menina maravilhosa e eu faço como cadastrar minha conta da maneira certa, como subir os vídeos da melhor maneira. Então daqui a um tempo, quando vocês precisarem pesquisar os conteúdos, vocês vão poder ir em cada aula, vai poder ir assim e relembrar cada aula, né? Então às vezes, eu quero entender mais sobre organização, aí vai pesquisar lá. Eu quero entender mais sobre produtividade compassiva, eu quero entender mais sobre trabalhar com o que eu amo. Então quanto mais eu colocar os conteúdos lá, mais vai ficar recheado e vai ficar mais fácil da gente encontrar, porque eu mesmo sou uma pessoa que eu reviso meus conteúdos. Isso faz parte do meu amadurecer de aprendizado. E às vezes eu vou percebendo assim que, tipo, por exemplo, tá acontecendo alguma coisa na minha vida onde eu preciso me conectar mais com o propósito. Então eu vou atrás desse conteúdo específico. E aí essa biblioteca de conteúdo que vai começar a ser construída vai ajudar nesse processo. Então, sejam bem-vindas, estão sabendo em primeira mão, ao vivo e a cores aqui também, dessa forma que eu tô explicando, porque eu postei um videozinho avisando as pessoas, mas explicando com tanto detalhes, vocês estão sabendo em primeira mão. E tô muito feliz, tô orgulhosa da minha disciplina, do meu comprometimento de estar aí alinhado nas realizações dos meus sonhos e estar conversando aqui com vocês. Então, gratidão por mais uma live, por a gente estar fechando essa sexta-feira um pouco mais cedo, né? Mas eu espero que esse conteúdo de hoje tenha ajudado a acabar de costurar os conteúdos que a gente já vem falando essa semana
E segunda-feira a gente tá de volta com mais conteúdo, com mais material. E quanto mais eu tô me estruturando aqui, minha gente, vocês vão ver algumas coisas que vão facilitar mais a vida de vocês. Por exemplo, eu tô querendo me organizar para que a gente já tenha o roteiro da semana com os temas que vão ser abordados já pré-planejado, ao ponto de eu poder compartilhar já com vocês e avisar assim, ó, segunda vai falar sobre tal, terça eu vou falar sobre tal, quarta eu vou falar sobre tal, porque vocês podem se programar. Então eu tô programando e organizando meu material para que cada vez mais facilite tanto a minha vida quanto a vida de vocês, tá bom? Então, um cheiro em cada uma sexta-feira abençoada, que vocês possam descansar bastante nesse final de semana, que vocês possam relaxar bastante. Lembrando que amanhã estou enviando material para quem me mandou. Ó, Pri, que delícia, você ressignificou minhas férias, começou dia 2. Ah, que massa, que bom, Pri. É um prazer estar contigo aqui desde o dia 2 e a gente tá se conhecendo aqui dessa maneira, né? Gratidão, meu bem, gratidão. Então, é isso. Amanhã, quem quer receber, a Pri, já tô com o e-mail da Pri, tudo direitinho, já vai receber o resumo dessas aulas todinhas, organizadinho no e-mail, tudo direitinho. Então, quem quiser receber, se você quiser receber também, Babi, me fala, porque aí eu vou mandando pra vocês cada um desses conteúdos, porque vai tendo esse resuminho, né? E aí quando você quiser lembrar, eita, naquela live Natuza falou sobre aquilo, você tem, ei, que bom, que bom. Você tem no seu e-mail salvo lá, e aí no momento que você quiser pesquisar, você vai dar uma olhada lá. Eu coloco os anexos, os resumos que eu faço aqui eu coloco em anexo e coloco os temas das lives e as indicações que eu fiz aqui também. Então, pra gente que gosta de estudar, a Babi é uma estudiosa nata também, como eu, fica mais fácil da gente criar essa biblioteca de pesquisa assim também e ir lá mais pontualmente, né? Então é isso, meninas, gratidão imensa, um ótimo almoço pra vocês, uma ótima tarde, lembre-se que pode contar comigo, qualquer coisa me manda direct. E segunda-feira a gente tá aqui de novo com esses conteúdos maravilhosos e abrindo alas pra terça a gente tá estreando no YouTube, tá bom? Um cheiro em cada uma de vocês, um final de semana abençoado, Pri, um final de semana abençoado, Babi, e qualquer coisa falem comigo, tá bom? Cheiro, 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 cheiro e tchau!